Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? E hoje eu vim aqui para falarmos de arrependimento e santificação. Porque sem arrependimento não tem como nós caminharmos para a santificação. E por que precisamos disso? Por que eu não posso simplesmente aceitar Jesus e continuar vivendo como eu vivo? Porque Deus me ama, Ele deu o seu Filho por mim. E por que eu preciso cumprir regras? Eu sei que quem não conhece a Jesus ainda, não está em Cristo, tem muita resistência para vir a Ele por causa da mudança de vida que imagina que terá que fazer. Mas, gente, isso daí é uma imagem que as igrejas passam, até mesmo sem querer. Por quê? Quando uma pessoa ela encontra Jesus, é algo tão importante para ela que ela quer que as pessoas que ela ama também tenham essa bênção. Mas tudo é no tempo de Deus. Então, assim, olha, eu tenho certeza que todo cristão já passou por isso. Que você encontra Jesus, você começa a ter revelações que Deus é real e que Ele quer algo de nós e que essa vida, sabe, uma esperança da vida eterna. E você fala, tudo que está na Bíblia então é verdade. Você começa a ter uma fé, você começa a crer, a ter experiências com Deus. E você quer falar para a pessoa, você quer um atalho para que a pessoa já descubra o que você demorou muitos anos para descobrir. Porque o nosso coração ele tem um tempo para se quebrantar, para querer buscar Deus realmente. Muitas vezes é através da dor, é através do desespero que a gente fala, poxa, se o que eu ouço é real, se esse Deus existe, eu preciso dele agora, eu preciso ver isso agora. E aí que a gente vai, aí que a gente deixa o nosso orgulho, né? E eu não digo isso como um orgulho ruim, e sim como um orgulho no sentido de olharmos somente para nós mesmos, sabe? Eu tô muito ocupada para pensar em Deus agora, tô vivendo a minha vida. Eu creio em Deus, Ele tá lá, obrigada, tenho temor a Deus, mas assim, não vou ficar buscando, não quero ler a Bíblia é difícil, não entendo nada, tenho tanta coisa para fazer, sabe? Então assim, um orgulho no sentido de egocentrismo mesmo, né? Então quando a gente fica sem chão, é que a gente começa, às vezes, numa doença, numa perda, numa dificuldade financeira, enfim, numa tempestade, que a gente acaba buscando a Deus e encontramos. E quando a gente encontra, a gente quer que o nosso irmão encontre também. E aí, dessa forma, falando em tudo que a gente está vivendo, quem está de fora, ele vê as regras, ele vê o que a gente começa a fazer, que o Senhor nos pede, mas ele não viu a graça que a gente recebeu. Então assim, gente, para uma pessoa vir, é Deus que tem que trazer, é no tempo de Deus. Tanto que a nossa postura de querer, assim, falar para a pessoa e que ela acorde, isso daí pode afastá-la de você, pode afastá-la mais de Deus, né? Então assim, mas eu tenho certeza que todo cristão já passou por isso, porque a gente quer, e assim, depois que a sabedoria vem, que a gente vai entendendo que por mais que a gente fale claramente, aquilo não entra no coração da pessoa, ela não está pronta. Por que eu estou falando tudo isso? Quando você tem um encontro e você começa a buscar a Deus e a conhecê-lo e a amar a Deus, você quer mais. Você percebe que o Espírito Santo ele vai te ensinando, ele vai te corrigindo. E aí você começa genuinamente a se arrepender de algumas coisas. Então, por exemplo, você fala uma palavra que você está acostumado a falar, né? Você é uma pessoa explosiva, está acostumado. E aí o Espírito Santo, com muita gentileza, com muito amor, ele te corrige. Olha, eu moro em você agora, você é minha filha, não devia ter falado assim. E aí você... Gente, é uma percepção diferente da realidade, quando Deus está com você. E aí Ele começa a te corrigir, como um pai corrige um filho, com todo o amor. Ele sabe o caminho. Ele nos apresenta o caminho da morte e o caminho da vida, porque Ele é um Deus de amor e Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher. Escolhe então vida, Ele diz.
Essa vida a gente acessa através do arrependimento. Ai, Aline, mas eu não posso continuar vivendo como eu sempre vivi. Deus te ama muito para deixar você vivendo como você sempre viveu. Então, você pode chegar a Ele, você deve chegar a Ele da maneira que você está, porque Ele já te conhece. Mas à medida que você vai entrando nesse rio de relacionamento com Ele, que Ele vai, essa água vai te enchendo até você soltar os pés do fundo e deixar Ele te conduzir, você vai ter que deixar coisas para trás, deixar maus hábitos, né, de comportamento, vícios. Isso gera morte espiritual. Então a gente tem que se alegrar no Espírito Santo, a gente não tem que depender de drogas, né, para ter essa satisfação. Mas isso a gente só vai encontrar se relacionando com Deus. Então, quando eu falo isso e você não conhece, não se relaciona, não sabe a paz e a alegria que Deus pode te dar, parece loucura. É uma transição um pouco dolorosa, porque você vai tendo que abrir mão. Mas quando você descobre o amor de Deus, você vai vendo que não tem outro caminho. Então, por exemplo, comigo, eu continuava minhas práticas, eu frequentava os lugares, eu ouvia minhas músicas e eu falava, não, eu não vou ficar fanática, eu não vou, imagina, esse povo, né, que mergulha tanto assim, eu não tinha entendimento, né, e eu não tinha ninguém para conversar, francamente, como eu tô falando, né, como foi essa jornada. Então, assim, para mim, tava tudo bem, mal sabia eu que Deus já estava me abraçando e eu lá, achando que estava no controle. Então, assim, eu fui vivendo a minha vida e eu percebia que com Deus era sempre melhor. E eu tinha saudade de Deus e eu voltava nos cultos e eu me arrependia de ter ficado longe dele e voltava a conversar com ele e chorar no meu quarto. Aí tinha uma época que eu falava, ai não, tô cansada, chega de ouvir louvor, ai deixa eu ouvir um pouco minhas músicas, deixa eu ser eu mesma. Calma que eu tô assim, virando muito crente, aí eu distanciava um pouco, acredita? E a paz não vinha, a alegria não vinha, eu não queria mais aquela linha, eu tava descobrindo uma nova linha, filha de Deus. E Deus teve toda a paciência para me aguardar nesse processo, né? E por que a gente tem que buscar a santificação? Separei alguns versículos aqui. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ai, Aline, é impossível a gente ser santo. A gente é pecador, sim. Mas com a ajuda do Espírito Santo é possível diariamente nós termos essa melhora, sabe? A gente ter consciência do que está fazendo. E quando pecarmos, a gente entrega para Ele, para que Ele faça essa renovação da nossa mente, de como devemos olhar as pessoas, as situações, da forma como Ele vê. Você vê como Paulo falou aqui, em Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, o que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Porque pensando nessas coisas dignas de louvor, é que nós vamos acabar praticando, isso vai virar nossa atitude e nos relacionando com Ele, né, diariamente e com a palavra dele, nos enchendo disso, porque se a gente se encher de coisas do mundo, a gente vai transbordar, viver e enxergar como o mundo vê as coisas, julgando, reclamando, pecando através da nossa boca, do nosso pensamento. E se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, da presença de Deus, dos louvores de Deus, nós vamos começar a ver as coisas como Ele vê. E a partir disso é que a gente vai ter discernimento para se arrepender. E o que é se arrepender? É você não querer praticar mais. Às vezes você faz uma prática e você chora, se sente envergonhado, tem remorso. Mas no fundo você sabe que amanhã você vai fazer de novo. O arrependimento ele é diferente, sabe? Vocês devem orar pelo arrependimento. Acontece, gente, que existe uma verdade. A verdade é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tenham medo de perguntar a Ele. Fala, Deus, eu sei que está escrito na Bíblia,
né? É uma questão de crer. Então, se o seu coração ainda não crê, não adianta você fazer porque o pastor mandou, porque eu tô falando, porque você quer se adequar a um estilo de vida que você ainda não crê no seu coração. Então você fala: Senhor, me mostra o que eu preciso mudar. É da tua vontade que eu pratique isso? É da tua vontade que eu me guarde? É da tua vontade, sabe? Exponha o seu vício e diga para ele mostrar para você. Porque, gente, toda vez que você está pecando, que você está fazendo o que está fazendo, o Espírito Santo está junto com você, está ali. E ele se entristece nessa prática. Então, peça para ele mostrar como ele se sente. Foi assim que eu fiz, e ele me mostrou. E quando ele me mostrou, eu senti uma tristeza no sentido de, poxa, não quero mais fazer. Eu entendi, e não há quem possa me dizer, porque ele me mostrou. Então é isso que eu tenho para falar para vocês, para que vocês orem por arrependimento, e não simplesmente arrependam-se e mudem do dia para a noite. É um processo. Ele vai começar a te moldar como um oleiro molda o vaso, para que você comece a entrar nesse processo de santificação, para ter o caráter de Cristo, que essa é a vontade do Pai. E você vai poder viver isso na experiência. Então é para isso que eu vim aqui hoje falar para vocês. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, em Mateus 3:2 e em Mateus 3:8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, gente, não tem outro caminho. Jesus é o caminho para você se aproximar dele, viver o que ele tem para você aqui, viver o propósito. Esse processo de santificação, ele vai pedir para você, cedo ou tarde, né? Por mais que a gente fuja, a gente vê que quando você dá para ele, é tão bom obedecer o Pai. Como quando um filho obedece a gente não fica muito feliz. É uma satisfação quando a gente consegue deixar para lá, sabe? Pode ser que ele peça para você não frequentar certos lugares porque você ainda não está pronto. Não significa que é proibido, porque assim, aonde você puser os seus pés é terra santa. Se você está santificado, se você está com a sua identidade em dia, o seu, sabe? Se você está ligado na videira, aonde você puser os seus pés é terra santa. E você vai ter que ir lá para falar de Deus. Mas pode ser que nesse momento a tentação seja muito grande para você frequentar esses lugares. E os vícios antigos podem voltar. Então assim, não é questão de abandonar pessoas, de ser fanático, mas é questão de você se voltar a Deus e não ter medo. Ouça quem já passou por isso, não tenha medo. Ele é o caminho, gente, não tem outro caminho. E deixa ele te mostrar, deixa ele mostrar para você o que você precisa se arrepender, ou seja, o que você precisa mudar de rota, mudar de atitude e melhorar. Ele vai dar a força, ele vai te libertar desse vício, dessa prática, ele vai te ajudar a ser mais parecida ou parecido com Jesus. E a minha oração é que você o busque e busque a sua palavra e não tenha medo de se derramar aos pés dele, de pedir perdão. Nossos pecados já estão perdoados na cruz. Tome posse desse perdão, deixe esse peso para trás e coloque ele junto com você, para ele te ajudar nessa jornada de santificação. Tá bom? Era o que eu tinha para falar hoje. Um bom dia para vocês. Compartilhe com quem vai se beneficiar com esse conteúdo. E até o próximo vídeo.